Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso Delab, né, devocional lendo a Bíblia. Nós vamos falar agora de João 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. João 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Você está preparado aí para viajar conosco nessa história e passagem aqui de Jesus que nos ensina muito sobre o tempo, sobre o Kairos de Deus? Então se liga aí, vamos começar João 7, versículo 1, tá bom? Então pega a sua Bíblia, se quiser pôr uma caneta, eu já estou com o meu caderninho aberto aqui e vamos dar uma viajada aqui na pressão dos três. Glória a Deus. Antes de tudo, vamos orar, agradecer a Deus, pedir para Ele nos dar entendimento da tua palavra, para Ele revelar em nossos corações e que nós viemos guardar isso no nosso coração e também praticar. O mais importante, né? Nós devemos praticar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entender da tua palavra, queremos conhecer mais do Senhor. Revela-nos mais da tua palavra em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo de Deus. Sem o teu Espírito, Senhor Pai, nós não temos entendimento, nós não conseguimos entender. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que essa semente que vai ser colocada em nosso coração venha dar frutos abundantemente mais e que nós venhamos guardar e praticar. E em nome de Jesus, ensinar outras pessoas também, Pai. Assim nós pedimos, entregamos e consagramos ao Senhor esse Delab, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu vou ler do versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 9, tá bom? Se liga aí na pressão, vamos para essa passagem maravilhosa. Então, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar mais pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamado de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser reconhecido, não pode realizar os feitos em segredo. Já que faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Acontece no versículo 5 que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E Jesus respondeu: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque, novamente, ele diz: o meu tempo ainda não se cumpriu. E tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Glória a Deus. Aqui, o tema, né, já dado aqui na Bíblia, e em alguns, né, no caso a NAA, aqui a tradução aqui é incredulidade dos irmãos de Jesus. O tema desse contexto é a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então aqui nós vemos os irmãos de Jesus crendo somente nas obras, mas não na identidade de Jesus. Criam nas obras, mas não na identidade, não em quem era Jesus. No versículo 3 ao 4, os irmãos de Jesus conheciam as obras, mas não criam em Jesus. Não criam naquilo que ele falava que era. Ele é filho de Deus. Nós vemos isso no versículo 5, quando João diz: acontece que nem mesmo os irmãos criam em Jesus. Aqui mesmo nós vemos aqui nesse contexto uma fé superficial, funcional, utilitária, baseado em obras, não na palavra de Deus, não na palavra de Jesus. Jesus, ele queria que eles reconhecessem ele, a sua identidade, a sua natureza como filho de Deus. Por isso que Jesus fazia os milagres. Mas o Senhor não queria que eles crescem por causa das obras, mas crescem porque ele estava falando. Claro, por causa das obras, muitos creram em Jesus, mas os irmãos dele não estavam crendo.
né? Então não estava adiantando isso para os irmãos dele. Vai ser para muita gente, né? O milagre vai acontecer, mas muita gente não vão crer, né? Então aqui era baseado nas obras, sinais, visibilidade, reconhecimento público. E eu escrevi aqui no meu, né, no meu rascunho, no meu devocional, isso muito acontece em João. Muitos crê nos milagres, mas não crê na pessoa de Cristo. Os irmãos criam que Jesus fazia as obras, mas não criam quem era ele. É isso, o Senhor quer que nós venhamos crer em Jesus. Você é um milagre, você recebeu o milagre, agora creia no Jesus. E o crer no Jesus há uma transformação. Crer em Jesus vem uma mentalidade transformada. Em Romanos 12:2 fala sobre uma metanoia. Então não é somente crer nos milagres, mas crer em Jesus. Quando cremos somente no milagre, nós não temos uma transformação, não temos uma mudança de mente. Mas quando nós cremos em Jesus, na pessoa de Jesus, há uma transformação genuína dentro de nós. Nosso caráter começa a ser semelhante ao Senhor. Nós conhecemos mais a Cristo e nós começamos a ser libertos, porque eu conheço Cristo, eu conheço a verdade e essa verdade nos liberta. João 8:32. Então, crer em Jesus, não somente porque ele faz milagre, mas porque ele é. Ele já fez o milagre, já nos salvou, já nos sarou. Ele quer que você creia no Senhor. Independente se vai ter ou não um milagre, independente se vai chover chuvas de bênção na sua vida, Ele quer que você creia. Creia no Senhor Jesus. Outro ponto que nós podemos destacar aqui, os irmãos queriam o reconhecimento dos homens. Olha só o que ele fala no versículo 4. Porque se alguém quer ser reconhecido, não realiza nada em segredo. Então vá ao mundo e mostre isso ao mundo. Eles queriam que Jesus fosse reconhecido pelos homens. Eles queriam que Jesus tivesse status, aplausos, lugar de destaque, a legitimação em público. Isso não vem do caráter de Cristo. Isso não é bíblico, né? Jesus não veio para glorificar, ser glorificado por homens. Jesus, ele queria fazer e obedecer, e fez, né? E obedeceu somente ao Pai. Então os irmãos de Jesus, eles queriam o reconhecimento público, né? Então fazer e manifestar para os homens, e isso não é cristão, isso não é bíblica, isso não é biblicamente falando, isso não é o que a Bíblia nos ensina. Em outras palavras, se você realmente diz quem você é, vá em público e faça isso, né? Isso faz nos lembrar da tentação de Jesus no deserto. E é interessante que Jesus foi tentado em outras vezes. Primeiro ali no deserto. E olha só a tentação aqui. Se você é realmente quem você está falando, prova. Vai lá, realize os milagres, faça alguma coisa, né? Você não deve querer o reconhecimento dos homens, somente de Deus. É isso que a palavra vem nos ensinar. Então não importa se você tá aí orando, buscando, e cara, isso daí é nosso dever como cristão, né? E você não precisa buscar e falar isso para ninguém. Você está fazendo, você está sendo reconhecido por Deus, e isso é o mais importante. Amém? Se você quer ministrar, se você quer pregar, você não precisa mostrar sua sabedoria, querer mostrar sua sabedoria e fazer isso, fazer aquilo para mostrar para os homens que você é o bambambam. Não, não precisa. Você foi chamado para pregar a palavra, então vai e prega a palavra e não precise se preocupar. Não precisa se preocupar pelo que os outros vão pensar de você. Simplesmente vai lá e faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Glória a Deus. Então, fique com essa palavra aí no seu coração em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus destaca muito aqui no livro de João é o tempo. Jesus, ele fala no versículo 6 aqui, ó, e o tempo ainda não chegou, mas para você todo tempo é tempo. Todo tempo é oportuno. Então Jesus está falando aqui de um tempo que nós não conhecemos como homens, né? Como seres terrenos. É o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. Então o Senhor está ensinando aqui que há um tempo do mundo, que toda hora é tempo, e tem um tempo de Deus. Então o Senhor está nos ensinando a esperar no tempo dele. Há um tempo para todas as coisas.
Talvez você esteja passando uma situação, agora nesse momento, que é uma situação difícil, é uma situação de angústia, às vezes de tristeza, é um obstáculo, é uma dificuldade, mas o Senhor vem nos ensinando que é um tempo de Deus. Ele quer que você permaneça na posição, que você continue fazendo aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer em nome de Jesus. É interessante que nesse capítulo, lá no versículo 39, ele diz assim, ó, e isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crê haviam de receber, pois o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, até aquele momento naquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha só, ele está falando de um tempo, mas é um tempo onde ele iria sofrer. Nós estamos pensando num tempo aqui de bênçãos materiais, de uma vida tranquila, e o Senhor vem nos ensinar que no mundo havereis aflição. O tempo aqui de ser glorificado é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, mas ele seria glorificado na ressurreição, ele estaria ressuscitando. Mas antes da glória, antes de tudo isso, houve o que? Um sacrifício, houve uma renúncia, houve uma obediência na parte de Jesus. Ele sofreu. O Senhor está hoje nos ensinando que antes da bênção, antes de querer tudo isso aí que você... Cara, aproveite a obediência de Deus e curta esse processo que você está passando de crescimento, de maturidade. Tudo isso que está acontecendo na sua vida está trazendo uma bagagem de maturidade, de sabedoria, de conhecimento na sua vida. Então, pense nisso como uma escola onde o Senhor está te ensinando algo. O que você está passando hoje? A dor, o sofrimento, a angústia, o sacrifício de você renunciar à sua vontade, de você liberar um perdão, talvez. Então, o Senhor está te ensinando algo, em nome de Jesus. A maior bênção que nós podemos ter é a eternidade. Nós já recebemos isso pela graça do Senhor. Então, fique alegre, somente pelo fato de você estar com seu nome no livro da vida. Entendeu? Vai ter momentos que você não vai ter o que você quer. Vai ter momentos que as coisas não vão dar certo. Não vão acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. Mas fique alegre. O Senhor fala, nos ensina. Fique alegre. Em Lucas 10. Fique alegre de você ter o seu nome no livro da vida. De você ter recebido o Espírito Santo de Deus. O tempo do Senhor, essas bênçãos, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Mas o que o Senhor quer é que você creia somente nele. Então há um tempo e o Senhor quer que você curta esse tempo e espere no Senhor calmamente. Os irmãos de Jesus não queriam. Esse tempo eles não queriam aproveitar. Ele queria que Jesus já fizesse. Como que fala? Geração miojo, instantânea. Naquele tempo já existia isso, tá vendo? Aqui é claro ver que os irmãos viviam no tempo do mundo, onde tudo é o agora, faça agora. Talvez o Senhor está falando, espere um momento, tem um tempo certo que vai acontecer, e esse momento você vai ter um discernimento de Deus e vai falar, esse é o tempo, vai lá e faz. Então o Senhor está nos moldando a esperar o tempo de Deus, o Kairos do Senhor. Jesus não se movia por pressão humana, e sim por obediência divina. Então busque o discernimento de Deus e obedeça ao Senhor em nome de Jesus. Outra coisa, o reconhecimento de Deus é buscado não é buscado, e a consequência é obediência. Então aqui você quer ser reconhecido por Deus, então não faça para ter o reconhecimento de Deus, somente obedeça, e a consequência disso é o reconhecimento de Deus. Então o que eu quero dizer, o reconhecimento de Deus não é buscado, não faça para ter o reconhecimento de Deus, faça simplesmente por obedecer, e consequentemente vem o reconhecimento de Deus na sua vida. Eu fazia muito isso, eu buscava o reconhecimento de Deus, Hoje não, hoje eu faço em obediência, e automaticamente, a consequência da minha obediência é ter o reconhecimento de Deus na minha vida. E Jesus, ele subiu depois, se você continuar lendo, ele subiu em secreto.
em secreto, né? Jesus não foi manipulado, Jesus não foi por causa do palco, Jesus não foi para satisfazer a expectativa humana, mundana, ele não foi por pressão, ele foi no tempo certo, ele foi do jeito certo e ele foi para cumprir o propósito certo. Há um propósito na sua obediência, no tempo de Deus há um propósito. Tudo que você fizer vai ser para um propósito. Qual é o propósito? O Senhor vai te mostrar. Orando, buscando. Então eu deixo essa palavra no seu coração para que você venha buscar a presença de Deus, que você venha crer na identidade de Cristo, não nos milagres. Não porque você vai receber alguma coisa do Senhor. Você creia somente no Senhor, porque Ele é. E nós queremos buscar a presença dEle e fazer com que você venha buscar a presença dEle e que isso seja suficiente para você em nome de Jesus. Resumindo, os irmãos de Jesus queriam um Jesus famoso, mas Jesus queria obedecer somente ao Pai. Os irmãos de Jesus buscavam a visibilidade. Jesus aguardava o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Os irmãos de Jesus criam por causa das obras, criam na obra, mas não criam na identidade de Jesus. E Jesus exigia uma fé genuína na identidade dele, exigia fé na identidade dele. Ele é filho de Deus e ele veio para nos salvar. Que você venha buscar a presença do Senhor, que você venha crer em Jesus e que você venha amá-lo de todo o coração e adorá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade, como João nos ensina em João 4, em espírito e verdade, pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. Não pelo que Ele pode te dar, em nome de Jesus. Então receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe você e que essa palavra venha te encher e você venha meditar nela para ela te ensinar mais em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, comenta aí, mostre, né, para o mundo aí o seu devocional, o que o Senhor falou para você no seu coração e que a palavra do Evangelho possa se espalhar, não somente através desse vídeo, mas também através da sua vida, que você possa falar e pregar e ministrar na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até o próximo Delab aí na Pressão dos Três.